Que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O Salmo 91 fala das bênçãos, da proteção e o cuidado do Deus de Israel. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Provavelmente, quando Davi escreveu o Salmo 91, ele estava enfrentando guerra, perigos, dificuldade de uma guerra aonde ele entendia a necessidade de estar guardado e protegido pelo Deus de Israel. Lembra comigo, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele citou as seguintes palavras: eu vou a ti em nome do Senhor. Davi entendia que ele precisava se colocar na presença do Senhor e pedir a Deus para estar à frente de cada batalha. Davi era um guerreiro, um soldado, aonde enfrentou muitas e muitas batalhas, sendo a sua mão manchada de sangue. Lembra quando ele sentiu no coração de edificar casa, o profeta Natã teve que falar para ele que ele não iria edificar casa ao nome do Senhor, porque as mãos eram manchadas de sangue. Ele tinha muitas mortes, carregava ele o sangue dos seus inimigos na sua mão. E por ele granjear muitos inimigos, ou granjear muitas guerras, os inimigos desejavam ele, desejavam a morte dele, ter a cabeça dele numa bandeja como um troféu. Sendo que Davi, quando sentia o perigo, o medo de uma guerra, ele corria para os pés do Senhor, pedindo a Deus a proteção, porque ele era um homem, e sendo homem, sentia medo, sentia o pavor de uma guerra, vendo seus inimigos se levantar, vendo seus inimigos vir contra ele e cercar o seu povo, cercar a sua cidade. Davi corria aos pés de Deus para proteger, para guardar, para sustentar ele por mais uma batalha. Quando nós citamos aquele que habita, nós estamos falando de uma cobertura. Cobertura essa que eu, como pastor, falo para muitas ovelhas. Vocês precisam de uma cobertura espiritual. Assim como um pastor também ele precisa de uma cobertura de um outro pastor. Nós precisamos dar essa cobertura para que a ovelha siga e saiba que tem alguém intercedendo, orando por ela. Eu, como pastor, peço ajuda a irmãos em Cristo, liderança, para que venha orar, interceder e nós prosseguir e estar debaixo dessa proteção. Davi, ele entendia que essa proteção quem dava era o Deus de Israel, era o Senhor. Ele entendia que quem o socorria era o nosso Deus. Veja o que ele citou no Salmos 46, versículo 1. Vem comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É as palavras de um rei, a qual entendia que Deus era a sua força, era o teu socorro, era o teu sustento. Nos dias que nós vivemos, nós temos milhões de seres humanos, cada um busca a sua proteção, cada um vai ao seu segmento. E se nós falarmos de segmentos religiosos, nós temos muitos. Então, cada um procura uma proteção, cada um procura algo ou um Deus para qual eles venham servir e venham proteger a quem confia em seus carros, em suas mansões, em seus cavalos. Mas nós, como cristãos, confiamos no braço forte do Senhor. É dito na palavra do Senhor: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela.
Deus, ele precisa nos guardar e nós precisamos estar guardados e escondidos debaixo do seu esconderijo. Quando nós falamos a respeito da sombra do Onipotente, logo, eu entendo a região geográfica aonde Davi habitava ou aonde Israel estava, sendo uma região desértica, aonde o sol queimava, maltratava a terra. Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Quando nós estamos na época do verão, quando andamos na cidade, e aí aquele sol quente massacrando a todo momento em cima de nós, nós corremos debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra, para se proteger, porque a todo momento o sol vem nos atacar. E quando nós ficamos debaixo da sombra, nós temos aquele momento de refrescor, um momento de alívio. Quando nós falamos dessa sombra, a sombra do Onipotente, é porque o inimigo a todo momento ele vem atacar de todas as maneiras, de todas as suas armas, de todas as suas artimanhas, e nós precisamos estar debaixo da sombra do Onipotente, guardado, tendo um momento de refrigério. Para quê? Para que nós possamos prosseguir e suportar essas lutas, suportar aquele sol quente, aquelas lutas que vêm. Então permaneça nessa sombra, tenha esse refrigério do eterno Deus de Israel, para que você consiga e prossiga a sua jornada. Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida, Deus tem grandes coisas a realizar, e o inimigo, ainda que tente, ainda que o inimigo venha contra-atacar, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você, como igreja do Senhor, permanecerá de pé em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando falo de proteção, eu quero te lembrar que quando Daniel, na Babilônia, ele foi lançado na cova dos leões, sendo ele lançado onde havia leões famintos, perigosos, que poderia devorar, e ele estava guardado. Uma vez guardado, nem os leões conseguiram destruir com Daniel, nem aqueles leões grandes, famintos, conseguiram tocar, porque Deus fez leões jejuarem. Lembra de José? Estava habitando no Egito, nem com a armadilha, nem com as dificuldades ali, ninguém o conseguiu tirar a sua vida. Lembra de Ezequiel? Os profetas, lembra de Paulo, lembra de Jeremias, tentarão contra ti, mas não prevalecerão. Uma vez, quando nós estamos guardados, Deus ele tem um cuidado de nos sustentar, de nos manter de pé. Deus, ele nos protege do sol quente do dia. Deus, ele nos livra dos laços, aonde há muitos em nossa frente. Deus, ele é tão grandioso e tão poderoso para nos sustentar. E ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro presente, bem presente na hora de nossa angústia. Refúgio em abundância, em Deus nós teremos. Creia nessa palavra. Uma vez você crendo, você vai entender que nenhum mal vai chegar à sua tenda, que nenhum mal vai poder te atingir, porque o Senhor, ele é o teu escudo, ele é aquele que vai à sua frente. Faça como Davi, chame ele para ir à frente. Faça, Senhor, eu sou pequeno, eu não posso, Senhor, me ajude, guerreia por mim, Senhor, tome a frente, Senhor, sempre pedindo o socorro e o auxílio do Deus Todo-Poderoso. Creia nessa palavra. Fiel é esta palavra. Fiel e eficaz é essa palavra para ser agida na sua vida. Se você chegou até aqui, eu faço aquele grande pedido. Se inscreva aqui embaixo nesse canal. Aperta o sino de notificação, dando aquele joinha, fazendo o seu comentário. Que Deus possa te abençoar poderosamente
em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor e creia, poderoso é o Senhor para te guardar.